Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada no relatório do CPTS. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o fundo, mais um mês acompanhando ele. Esse fundo está sendo negociado bem abaixo do patrimonial, né? Bem abaixo mesmo, o patrimonial dele na casa de R$ 88. Cota está lá na casa de 75, 76, está um belo de um desconto, né? É um fundo gigante, 2,8 bi, e vem pagando 71 cents, a casa desse é a casa de 70 centavos. Cara, ainda tá patinando, né? Se a gente vê, ainda tá patinando aí e tal. Vamos acompanhar, vamos ver se vai melhorando com o tempo, né? A liquidez é muito boa, o número de cotas também gigantesco. Vamos lá. Eles estão com uma estratégia high grade, a gente já tá ligado nisso, já tem tempo, né, que esse fundo tá com essa pegada, e ele também já vem comentando há muito tempo sobre a questão do aumento dos casos de default, de carência, nada que a gente já não saiba que está acontecendo. Pagou 71 cents e nesse mês ele voltou a girar, hein? Ele tinha meio que parado desses giros excessivos e ele girou só 2 bi, né? Vendeu 954 milhões e comprou 954 e vendeu 957. Então, bem interessante de ver essa movimentação que ele fez, né, voltando ao que ele sempre fazia. Capitânia tem disso, né, galera? Eles giram muito. É o que eu sempre falo aqui nos vídeos do CPTS. Não tente acompanhar a carteira desse fundo. É praticamente impossível. É muita movimentação e tal. Pegada dele é essa. Se você também, eu não gosto de giro, não é minha praia, não é minha pegada e tudo mais, também não é o fundo para você ficar, porque ele sempre vai estar girando, 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 compra, vende, não sei o que. Enfim, é a pegada dele. O resultado foi 70 cents, usou 1 centavinho da reserva, e ele comenta, né, o resultado não realizado, correção monetária, que o resultado está acruado no fundo, hoje é na casa de 35 cents, vem crescendo nos últimos meses. A gente vê, cresceu 9 centavos em relação ao mês anterior. E o resultado de fundos imobiliários, hoje um belo de um prejuízo, né, de R$1,31, mas a gente sabe, o mercado está muito ruim, mas esse valor aqui, a tendência é que ele vá indo em direção ao positivo, contanto que o IFIX está subindo, né? Daqui a pouco ele volta a fazer ganhos de capital mais expressivos. Ele até fez um pequeno ganho de capital aí no mês, mas nada muito expressivo aí. Em breve, não duvido nada, se continuar nessa tocada, esse fundo vai estar fazendo uns ganhos de capital forte, né? Número de cotistas a gente acompanha ele aí, deixa eu só botar no silencioso, e a alocação dele segue em linha com os últimos meses. Um ponto legal também, olha, os maiores devedores, FIGETIS Brasil Logistics. Vocês sabem quem que é esse cara, né? GTLG. GTLG, que o CPTS tem posição tanto diretamente em fundo imobiliário quanto dívidas dele. E o que vai acontecer com as dívidas do GTLG? E com o fundo, o HGLG vai absorver esse produto, né? E aí vai ser bem interessante, porque vai liberar para o CPTS uma quantidade grande de dinheiro, porque vai rolar uma amortização grande nessa dívida, e as cotas do GTLG, né, como o fundo não vai deixar de existir, vão virar cotas de HGLG, ou então dinheiro mesmo, sem emissão conseguir captar tudo, mas enfim, pode ser que até vire cotas do HGLG, que é o cenário que eu tô, cenário básico que eu tô trabalhando, que eu não acho que o HGLG vai conseguir captar 1,5 bi. Mas enfim, e aí vai ser muito bom, porque a Capitânia vai ter um fundo, vai ter um possível ganho de capital fácil aí para fazer, né? O fundo ainda continua com as compromissadas, 14% do PL, ele até falou um pouco de compromissado nesse mês, a gente vai dar uma conversada, né, sobre ela aí, né? A maior posição, a gente comentou, né, do GTLG. Ele vai ganhar dinheiro com o GTLG nas duas frentes, quanto no CRI que ele tem, quanto na posição de fundo imobiliário. Claro, assim, ele não vai ganhar dinheiro instantaneamente como fundo imobiliário. Quando virar cotas de HGLG, ele pode vender, ele pode segurar, ele pode esperar. Certamente, né, a gente vai acompanhar essa movimentação para ver o que ele vai fazer com essas cotas, né. Ele comenta sobre o resultado do mês. Comunidade de crise tem apresentado baixa liquidez, mas assim, os caras conseguiram girar 1 bi. Mercado de fundo imobiliário continua um desconto gigante, né? Conforme a gente já viu aí. E eles estão buscando, né, destravar valor, fazendo essas assembleias para liquidar alguns fundos e tal. A gente já tá ligado nessa estratégia dele. Tem essa questão do GTLG que também, vocês sabem, né, inevitavelmente tem dedo da Capitânia nesse negócio. Essas movimentações todas, a Capitânia tá tudo por trás. Ela é um player bem forte para esse tipo de movimentação. E ele comenta aqui
que o foco do fundo, né, continua sendo no aumento da taxa média de aquisição de papéis via reciclagem, buscando operações high grade com taxas mais altas. Nesse momento agora tá muito bom para comprar a operação high grade, porque você tem lá a NTNB ainda, por mais que caiu, ainda tá lá próximo de 6, né? E aí você tem operações high grade saindo, IPCA mais 7, IPCA mais 8 até. Então, para ele faz sentido bastante, faz bastante sentido, né? Essa estratégia. Enfim, ele já fez esse comentário no passado, a gente faz aqui novamente, que o fundo no início era uma pegada mais high yield, né, um pouco mais de risco. Conforme o fundo foi ficando maior, eles tornaram o fundo high grade, né? E aí o fundo, indo a partir de 21, já era totalmente high grade. Ele coloca, né, ativos high grade possuem liquidez elevada, porque se você tem um bom CRI, é fácil você vender. Agora, imagina você ter um CRI de um loteamento, de uma multipropriedade, lá numa localização ruim e tal. Ninguém vai querer ficar comprando esse negócio. Agora, se tem uma operação boa, todo mundo vai querer comprar e tal. Então acaba que faz sentido, né? E ativos high grade possuem menor risco de default, evidentemente, né? Aqui, o ponto interessante, a taxa média por da carteira e a NTNB. Teve um vídeo, galera, de uns meses atrás que eu explorei bastante. Eu perdi, sério, mais de 10 minutos só explicando esse gráfico. Enfim, no passado, ele tinha um spread em relação à NTNB bem grande, né? A NTNB era algo próximo de 2, 3, e o fundo operava lá em 6, então tinha um spread aí de quase 3%. Já dava umas operações um pouco mais... um pouco mais, como eu posso falar, um pouco mais apimentadas, né? Conforme o tempo foi passando e a NTNB foi subindo, ele foi reciclando a carteira, ele conseguiu manter a taxa média dele no mesmo valor, né, praticamente no mesmo valor, e olha como é que o spread fechou. Esse spread foi para esse. Por que o spread fechou tanto? Porque ele saiu de operações high yield para operações high grade, só que ele manteve a mesma taxa. Então no final foi muito bom para o fundo, porque ele trocou operação, ele manteve a taxa que ele tinha, e pegou a operação mais arriscada e trocou por uma operação mais segura. É claro, se hoje ele chegar e botar uma estratégia mais high yield, ele vai jogar essa taxa da carteira daqui lá para cima. Só que na visão deles, né, eles dão a entender que o risco não vale a pena. Mas é bem interessante de ver. E esse aqui também foi um dos pontos que a gente viu aí. Vários fundos middle risk que surgiram que pagavam assim bem melhor que os high yields. É o que vem acontecendo até hoje, né? Por exemplo, você tem fundo aí middle risk de um nível de risco bem mais tranquilo, que taxa de carteira de tipo IPCA mais 10. Enquanto tem fundo high yield aí, tiro, porrada e bomba, com essa mesma taxa. Claro, esses caras pisaram na bola total. Mas assim, se você vê, é um esculacho, né? Você tem um nível de risco de um tá lá em cima, do outro tá aqui, e eles pagando com a mesma taxa. Cara, dá pra ver, tipo... o descompasso e, por um lado, né, a competência de um fundo e o timing também, a hora que ele surgiu, que esses fundos middle risk que surgiram aí recentemente nasceram numa hora muito boa, e dá pra ver a incompetência da alta gestão do high yield que não girou a carteira. Claro, tem high yields, tem bons high yields com taxa de IPCA mais 13 e tal, mas os high yields que dormiram no ponto estão tudo lá com taxa de IPCA mais 10,4 e tal. Não vou citar os nomes aqui porque você sabe que o jurídico não deixa, mas você sabe de que eu tô falando, né? Aqui também um ponto legal, ele mostra o resultado em corrida não distribuída. O que é isso? O azul é a correção monetária acruada, né? O azul clarinho é o potencial, né, de ganho ou não com a venda de fundos imobiliários. Aí tem a compromissadas e tem o resultado da carteira, né? Então, assim, olha que interessante, você consegue ver lá em cima, né, o resultado da carteira. Você consegue ver aqui, ó, que lá em março de 22, por exemplo, ele tinha um valor acurado gigante, porém tinha muito valor, também tinha um valor grande para baixo, né, de fundos imobiliários, lá de fundos estava negativo. Aí, ó, a gente viu a deflação, ele praticamente zerou o resultado de fundos imobiliários, porque ele praticamente liquidou a carteira dele, né? Liquidou não, né, mas ele vendeu bastante coisa, tudo estava no positivo, e aí a gente vai acompanhando essa movimentação. Olha aqui atrás como é que ele já esteve no passado, uma situação bem confortável, né? Positivo nos dois. Aí que ele fazia ganho de capital pra caramba, né? E olha que um ponto principal olha como que o resultado de correção monetária acruada tá subindo devagarinho, ó. A tendência é que continue subindo. E esse resultado aqui de fundos imobiliários que está negativo, que não para de cair, a tendência também é desse resultado voltar a subir, porque tanto que o IFIX está subindo ultimamente, né?
Nesse outro gráfico, a gente tem um resultado, a computabilidade, um gráfico onde ele coloca a rentabilidade dos CRIs e o custo da compromissada e o retorno, né? A gente consegue ver como que está esse retorno. Já esteve positivo lá no passado, desde a deflação ele está negativo. O que é isso? Ele fez a compromissada, já expliquei como é que funciona e tal. O resultado da compromissada está sendo negativo, né? E a tendência é que esse resultado comece a ser positivo. Isso também impacta no resultado do fundo no final das contas, né? Enfim, tabelinha de sensibilidade vai sendo negociado na casa de R$76. A gente vê aí, dá um nível de pagamentos bem elevado. Aqui ele mostra a estratégia desde o início, então não vou perder tempo, senão a gente já viu nos outros meses. Vamos seguindo aqui em tudo que não faz sentido a gente ver. Pagou 71 centavinhos, né? A movimentação que ele fez de compra, comprou bastante coisa, e o que ele fez de venda, teve um prejuízo grande nessas vendas, né? 4 milhões de reais, 4,7 milhões de reais, né? Comprou um pouco de fundo imobiliário também. A gente vai ver aqui na DRE, ó lá, o fundo teve um resultado de 22 milhões, deu 700. Se a gente pegasse esse resultado, tirasse esse valor negativo aqui das vendas dos CRIs, cara, teria dado um resultado bem melhor aqui, né? Algo pelo menos uns 20% a mais. Né? Se pensar, foi 22 milhões? 20 não, exagerei, uns 15. Já teria dado um caldinho melhor aqui, já teria chegado próximo de 85 cents e tal. Uma pena que teve esse prejuízo tão grande, né? Tanto aqui quanto aqui, olha lá. Já tem uns meses que ele tá tendo novembro também, tal. Vamos ver, vamos acompanhando para ver os próximos meses desse fundo. O ponto legal é que a receita de atualização monetária já está bem elevada. Já está bem elevada, né? Mas se a gente olhar aqui atrás, ó, relação a outubro, olha o que ele fez de ganho de capital, 18 milhões de reais, cara. Porrada, não tem a deflação. Enfim, tá variando bastante, né? O resultado desse fundo já foi 26, 9, 18, 26, 22, 22. A gente vai ver nos próximos meses para onde é que vai, que isso vai dar uma melhoradinha. Mas, de fato, o fundo ainda está meio que passando por um momento de ajuste. A deflação meio que bagunçou esse fundo bastante. E agora ele está meio que se ajustando e tal. Enfim, botando ordem na casa aí. Será que volta a pagar R$1? Cara, eu não duvido que volte, não. Mas eu achava, né, até que voltaria mais rápido, né, do que de fato está acontecendo. Mas eu acho que a tendência aí em direção a isso. A gente tem que acompanhar, dar tempo ao fundo. Liquidez de 5 milhões aí, muito bom, número de cotas também legal, não para de crescer. Ele tem uma participação em fundo imobiliário, tem a questão do GTIS, que é uma posição grande que deve, em breve, vai virar dinheiro ou vai virar HGLG. Vamos ver, se o HGLG conseguir captar os 1,5 bi, vai virar dinheiro. Se não conseguir captar, vai virar cota de HGLG. E a gente vai ver que uma das maiores posições dele vai ser HGLG e que vai abrir uma possibilidade de fazer um ganho de capital bem interessante, né? Aqui também, na parte nos CRIs dele, uma das maiores posições que ele tem é o do CRI do GTLG também, que vai ser aí liquidado ali, que é o primeiro, 284 milhões. Não vai ser liquidado, vai ser amortizado em parte e tal. Enfim, a gente tem que esperar acontecer a emissão do HGLG para ver o que eles vão conseguir captar, o que eles vão fazer e tal. Tudo vai depender da captação aí, pra gente saber os cenários e qual direção que o fundo vai tomar no tocante a GTLG, né? Que é a maior posição hoje do CPTS. Enfim, galera, no mais, é isso. A gente vai acompanhando aí. Tem aqui as compromissadas. Ele fechou um monte de compromissada também no mês aí. E a gente vai monitorando. Como eu falei, né, a carteira dele é meio difícil de acompanhar, porque é uma carteira extremamente grande, extremamente complexa, sempre tá girando. Então, cara, eu não perco meu tempo acompanhando carteira de CPTS, porque eu vou perder meu tempo olhando. O CRI fulano de tal, beleza. Aí mês que vem vendemos o CRI fulano de tal. Eu falo, pô, fiquei olhando esse CRI durante alguns meses e eles vendem. Então não tem muito porquê, né? Assim, é uma sugestão que eu dou pra vocês, porque senão você fica maluco olhando coisa que não precisa. Enfim, esse aí é o vídeo do CPTS, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!